Graças a Deus, mais uma semana nós estamos aqui juntos e hoje para estudar a nossa lição de número 3 desta série de lições dos jovens. Clamor e Libertação é o título da lição de hoje. A liderança do primeiro dos juízes, a liderança de Otniel, e é o que nós vamos olhar para alguns aprendizados. E eu quero já dizer que nós vamos focar no terceiro tópico da lição, é onde encontramos mais assuntos que nós vamos aplicar para a nossa realidade da nossa vida. Claro que toda lição ela é aplicável, nós vamos ler junto com a nossa revista, o nosso comentarista, mas o terceiro tópico em especial é onde eu vou tomar mais tempo, porque eu entendo que há mais lições que eu, como professora, decidi explorar, este terceiro tópico, e se você entender de fazer da mesma maneira, pode fazê-lo. O roteiro deste estudo está disponibilizado para você, como de costume, gratuitamente aqui na descrição do vídeo. É um link, você pode abrir, baixar e usar à vontade. Vamos à nossa lição de número 3, a partir da página 20, eu vou começar do primeiro tópico, entendendo que nós já lemos, Por que não? Vamos ler o texto bíblico rapidamente, Juízes 3, 5 a 11. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus e heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles, dos habitantes da terra, no caso, as suas filhas, e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador. E os libertou, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu à peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otniel, filho de Kenaz, faleceu. Então vamos agora ao primeiro tópico, o povo de Israel sobre a opressão mesopotâmica. Eu li o texto bíblico para nos refrescar, ainda que com certeza nós já estudamos esta lição, já lemos este texto, é muito importante que nós conheçamos a história relativa àquilo que vai ser explicado. Tópico número 1, lá embaixo na página 20, aprovação de Deus. Na continuidade do registro das consequências da infidelidade de Israel, o texto bíblico, no caso de Juízes 3, 1 a 5, declara que Deus permitiu que ficassem na terra alguns de seus inimigos. Eles permaneceram ali para que a nação israelita fosse provada. Era uma forma do Senhor treinar a nova geração na arte da guerra, uma vez que eles não haviam experimentado as batalhas de seus antecessores, era preciso ter os seus próprios desafios. Deus não quer um povo fraco, que não saiba manejar uma arma na peleja. Muitas vezes, seja em razão da desobediência, seja por necessidade de passarmos por experiências que fortalecem a nossa fé, ele não nos poupa de nossas adversidades. Paulo escreveu que também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. O propósito divino não era a destruição de seu povo, mas o seu aprendizado e fortalecimento. De igual forma, vivendo no mundo atual, Deus não promete remover os nossos adversários, mas oferece-nos graça e força para enfrentá-los. Então aqui nós temos alguns pontos interessantes neste tópico. E um que me deixa um pouco assim, eu achei forte a colocação no sentido de Deus, ou seja, a palavra que diz aqui sobre Deus provar o seu povo. E é por causa disso que eu vou tomar um pouco mais de tempo para explicar algo que eu acho que o comentarista falou, mas não explicou esse primeiro tipo de prova. Ele foi feliz, foi correto em entender que esta prova de Deus, esta permissão de Deus de deixar estes moradores para trás, tem algumas funções. Uma delas foi a própria palavra de Deus, porque fruto de uma escolha errada do povo de Deus. Porque eles desobedeceram
esta ação de Deus é consequência já estabelecida. Deus tinha feito um concerto com eles. Se vocês obedecerem, eu colocarei a minha mão sobre vós para expelir. Se vocês não obedecerem, então aí eu não vou abençoar vocês para expeli-los. Eles vão estar no vosso meio e vão tornar um laço para vocês. E é isso que nós estamos vendo na prática, ok? Então vamos à questão do que o pastor colocou aqui. A primeira coisa nós entendermos nesse primeiro subtópico que se trata de uma nova geração. Então nós tínhamos uma geração que veio à Terra para tomar posse da Terra, que foi a geração de Josué, e depois agora nós estamos falando da geração seguinte. Nós falamos bastante mais disso na aula passada. Segunda coisa é o porquê, não é? O que Deus prova, tá aí no nosso primeiro ponto aí. Por que Deus prova? Eu coloquei algumas coisas aí. Por causa da liberdade de escolha. Lembremos do Éden. Deus pôs uma árvore proibida. O que eu quero dizer com isso? Quando o comentarista dispõe para nós que Deus permitiu aquele povo ficar, os cananeus, os heteus e etc., porque Deus estava provando ao seu povo, eu pergunto a mim, que prova é essa? E parte do agir de Deus, nós já falamos aqui agorinha mesmo, é consequência da decisão, e parte do agir de Deus é continuamente permitir a escolha do povo, porque daqui para frente, mesmo eles já tendo agora um problema por causa da sua desobediência, eles podiam, entendendo o problema, escolher diariamente buscar a Deus, buscar solução em Deus, buscar ser fiel a Deus, e Deus estaria com eles para sempre solucionar o problema. Então, o que Deus faz, e isso ele faz sempre no decorrer da nossa vida, e este é o ponto que eu quero fechar aí para nós deste subtópico. Qual é? É que Deus sempre permite na nossa vida liberdade de escolha. Se só tiverem escolhas positivas, nós não somos livres. Então, no Éden, havia tudo para se comer à vontade, mas havia uma árvore que Deus pôs para quê? Para testar, para provar a liberdade do homem, o querer do homem. Então, uma vez entendo como desobedecer, será que o homem vai desobedecer? E esta é a premissa. Deus não pode provar a nossa fidelidade se não houver como ela ser provada. Então, esta é a maneira aí primeira. Segunda coisa, por que experiências que nos provam? Aí essa seria a segunda colocação. Então, o comentarista ele explicou sobre esta provação, no caso destes habitantes da terra terem ficado, sobre 3 perspectivas. A primeira é Deus estar provando, e eu vinculei com a relação da liberdade de escolha. A segunda, ele mencionou aqui, explicou, é para nos dar experiência. Ele falou, para dar experiência de guerra. Eu não vincularia uma coisa com a outra, mas eu sei que, biblicamente, parte das nossas provações são para nos aperfeiçoar, para nos treinar, para usar as armas espirituais que nós temos, né? Então, a minha resposta aí para você, no segundo ponto aí na nossa apresentação, é por que experiências que nos provam? Para nós aprendermos quem é Deus e aprendermos a confiar nele. Então, essa dinâmica espiritual com Deus só é vivida se houver provas. Se a gente não precisar confiar em Deus, se Deus já provê tudo de graça para a gente, sem a gente ter nenhum desafio, nós não vamos aprender, não é? E a terceira coisa que ele coloca lá no finalzinho, ele diz, Deus não promete remover os nossos adversários. Lá no final da página 20, na segunda coluna. E aí eu pergunto, quem são os nossos adversários? Porque para aquele povo da época, eram os cananeus, jebuseus e etc, etc. Agora a minha pergunta para nós é, quem são os nossos adversários? Aí você lendo a resposta aí, fica fácil. Mas o ideal é, quando nós apresentarmos a aula aos alunos, nós não respondermos de imediato, ou não apresentarmos aí, né? Eu devia ter escondido aqui a resposta. Por quê? Porque nos dá algum tempo para pensar mesmo, será que nós temos adversários nos nossos dias? Quem são os nossos adversários? Será que adversário é somente aquela pessoa no trabalho que faz a nossa vida miserável? Né? Enfim, quem são os nossos adversários? Então, a resposta eu coloquei aqui para você e depois de nós temos um tempo para pensar, será que nós não temos adversário? Quem são os nossos adversários? E tentar formular alguma coisa, nós trazemos a resposta aí. Qual é? Satanás é o nosso primeiro adversário. Satanás
representa as trevas, representa o oposto a Deus, ele é rebelde contra Deus e nós pertencemos a Deus. Então, Satanás, ele é o nosso primeiro adversário, segundo a nossa própria carne. Paulo mesmo menciona isso, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque a carne, dizia Paulo, tenta me levar para algo que o meu ser interior não quer. Então, este é o segundo. E o terceiro é o mundo. O mundo, não as pessoas do mundo, não as almas do mundo, mas o adversário, sendo o mundo, é tudo que estas almas produzem, o sistema do mundo, que, presta atenção, espiritualmente estão debaixo do nosso primeiro adversário, que é Satanás. Entendemos? Então, o mundo, não as pessoas, mas o sistema do mundo, que tem a virtude de Satanás, mas que usa as pessoas para fazerem as coisas. Os filmes que nós assistimos, né? O material que nós podemos ler ou assistir, ou o que quer que seja, né? Os livros e etc. Tudo que nós temos no mundo, os esportes, as festas, as escolas, enfim, tudo que há no mundo. João fala essa palavra com todas as letras. Tudo o que há do mundo é do mundo e não do Pai. Não tem nada a ver com Deus. As coisas depois do pecado que foram introduzidas é criação do próprio homem caído deste mundo. E o reino de Deus, presta atenção, espiritualmente, não é deste mundo. Nós, como parte deste reino, estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Tudo isso é palavra bíblica, irmão. Palavra bíblica. Aleluia. Nós estamos aqui como peregrinos. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Então, o mundo é nosso inimigo. As pessoas são parte do mundo, mas nós não odiamos as pessoas, nós não temos as pessoas diretamente como inimigos. Nós queremos ganhá-los para um reino, porque por trás das pessoas, do sistema deste mundo está Satanás. Então, mas o mundo, como sistema agora criado, com a sua cultura, com tudo que ele tem, tudo, inclusive, por mais que nos doa às vezes ouvir isso, é do mundo e não de Deus. Então, nós já falamos do primeiro subtópico aí, vamos voltar à nossa revista no segundo subtópico, agora na página 21. A desaprovação de Israel. Infelizmente, o povo não foi aprovado no teste. Em vez de enfrentar e derrotar os seus adversários, cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, eles se casaram com as suas filhas e adotaram seus costumes pagãos. Deliberadamente, eles desobedeceram o mandamento do Senhor de não constituírem matrimônio com habitantes de Canaã. Então, o mandamento de Deus foi não se casar com os habitantes da terra. A ordem divina não era étnica, mas espiritual. E é isso aí que eu frisei, eu já vou aproveitar para passar aí para você. Israel não passou a prova. Por quê? Porque se casaram com as filhas do povo e adotaram seu costume pagão. Ou seja, não só desobedeceram por casar, mas ao se casar, automaticamente, presta atenção, o relacionamento, o casamento, o se familiarizar, trouxe para eles costumes pagãos. Então, eles adotaram. O que antes era abominável por causa da lei de Deus, por causa dos seus costumes que eles aprenderam de Deus, agora tornou-se parte da cultura deles. Vou terminar aí dizendo. Então, a cultura deles foi manchada por livre e espontânea vontade pela cultura do mundo da época. Por quê? Porque eles abriram as portas através de relacionamentos. Estamos entendendo aí? A ordem divina, esse aqui é o mais importante que o pastor escreveu e eu repeti aí na minha colocação. É essa. A ordem divina não era étnica, mas sim espiritual. Isso aqui é importante para nós observarmos. Alguém diz, não pode casar. E você pensa que Deus está sendo preconceituoso. Não. O que nós não entendemos são as coisas espirituais. Agora Deus conhece. E aí o crente cabe o quê? Ou nós obedecemos e vamos aprendendo o porquê, ou nós fechamos o nosso coração e começamos a dizer que não tem problema e formar a nossa própria teologia, o nosso próprio entendimento e não sermos submissos à palavra de Deus. Tudo isso aconteceu com Israel. Infelizmente, tudo isso tem que ser repetido hoje no nosso meio e cabe-nos a nós, a cada dia, como aprendemos aqui, Deus nos dá a oportunidade de decidir. O que é que nós queremos? Nos relacionar com o mundo? Ver pouco a pouco os costumes do mundo entrando na igreja, como temos visto, né? E ou queremos entender que o assunto de Deus não é pela cultura do mundo, não é pelo estudo disso, não é pelo teólogo ou filósofo ou a política do tal e tal. Não, Deus, tudo isso é mundo. O assunto não é étnico, o assunto não é político, o assunto não é nacionalista, o assunto não é nada disso, é espiritual.
E nós não entendemos das coisas espirituais naturalmente. Como diz Paulo, só o Espírito pode discernir as coisas do Espírito que são espirituais. Então, a primeira chave que nós temos, que é um presente de Deus para nós, é esta palavra aqui. Esta é a chave do entendimento das coisas espirituais. Mas nós temos que humildemente submeter-nos a ela para que o Espírito, que entende inclusive desta palavra, possa fazer esta palavra viva e entendível à nossa vida, a cada um de nós. Vamos terminar aqui o nosso tópico. Casar-se com mulheres dos povos cananeus significava abrir a porta para a idolatria e o abandono do Senhor, como de fato ocorreu. A mistura levou à perda da identidade dos valores judaicos. No Novo Testamento, esse princípio ainda permanece como a advertência de que o salvo em Cristo não pode se prender a um jugo desigual com o incrédulo. Por esse motivo, o jovem cristão deve orar para Deus, não é? E ter um relacionamento com pessoas que expressam os seus valores e princípios bíblicos. Deixa eu ver onde que eu pus. Eu pus no segundo tópico. A gente vai ler este versículo aí no nosso segundo tópico, não agora, tá? Mas já fica o alerta aí. Terceiro subtópico, ainda na página 21, voltando a ser escravos. Em decorrência da perda da identidade, vivendo sob a influência de falsos deuses, os israelitas se esqueceram do Senhor. Isso mostra que decisões irrefletidas e relacionamentos estabelecidos fora da palavra de Deus levam ao desvio e até mesmo à apostasia. E para mim este é o centro deste tópico aí. Eu já vou participar aqui com você, deixa eu ver. Vou ficar com isso mesmo, olha lá. Voltando a ser escravos. Relacionamento fora da comunhão com Deus levam ao desvio e às vezes à apostasia. Essa frase não é minha, foi o pastor que acabamos de ler, né? Ela. Mas vamos ler outra vez. Relacionamentos fora da comunhão com Deus. Lembre-se que Deus falou de relacionamento, nós acabamos de aprender no subtópico anterior. Que o problema de Deus com aqueles relacionamentos não era étnico, era espiritual. Então, relacionamentos que estão fora da comunhão com Deus significa o quê? Relacionamentos cujo valor, cuja virtude espiritual de um lado e de outro é diferente. Um é luz e só tem dois, para facilitar para o nosso lado, graças a Deus. Um é luz e um é trevas. Do lado de fora pode ser parecido, mas um é luz e um é trevas. O palavreado das trevas pode ser bonito, pode ser cativante, pode ser charmoso, pode ser inteligente, mas um é luz e outro é trevas. E quando nós entramos em relacionamento fora da comunhão com Deus, e como saber qual é a pedra de toque, eu vou dizer para você, algumas coisas são claras nas Escrituras, mas outras coisas o Espírito Santo vai dizer no nosso coração. E alguns de nós, principalmente nós jovens, me considerando aqui junto com vocês, jovens. Amém? Aleluia. Mas principalmente os jovens, não é? Nós queremos alguma coisa. É aquela irmãzinha ou aquela jovem, né? Deus vai agir porque é o que eu quero. Ela é linda, ela é inteligente, o que for. Ou aquele rapaz, ou aquele emprego, ou aquela situação, aquela classe, ou aquilo, o que quer que seja. Mas que lá no fundo nós sabemos que não é de Deus. E você quer saber uma maneira de provar bem interessante que eu tenho aprendido com o Senhor? Quando a gente começa a dar desculpa para Deus. Quando a gente tem uma escolha e a gente começa a dizer para nós mesmos assim, não, mas isso não sei o quê, mas essa pessoa tem essa virtude, mas Deus pode fazer um milagre, você vai acumulando essa explicação, é a prova, escute por favor, é a prova de que dentro de você o Espírito Santo está dizendo, não é meu, não é meu, não é meu, não é meu, e você está dizendo, mais isso, mais aquilo, pronto, quando você se ouvir dizendo isso, a minha sugestão a você, em nome de Jesus, a sugestão do Espírito que está te falando, é dizer se submeta. Sabe por quê? Eu vou dizer o porquê. Porque Deus conhece o que é melhor para você. E porque Deus está te mostrando uma coisa que não é por questão da pessoa ser assim ou assado. É espiritual, não é étnico, aleluia. É espiritual. E aí vamos voltar aqui, a letra C, o relacionamento fora da comunhão com Deus leva ao desvio. Então, no fim do dia, você pensa que você vai sair ganhando? Você está dizendo, Deus vai me ajudar? Deus está comigo? Não vai. O Espírito Santo disse, não entre. E eu e você lutamos contra. E qual foi o preço que Israel viu aí? Desviou.
e às vezes até entram em processo de apostasia, ou seja, um lugar onde não podem mais voltar à comunhão com Deus. Então vejamos o exemplo de Salomão, né? Eu vou até mostrar para você o texto bíblico aí, 1 Reis 4 e 5, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Tá vendo? Você lembra quem era Salomão? Lembra Salomão jovem, né? Passou Davi o trono para ele, meu filho, deu todos os estudos, deixou todo o dinheiro para construir a casa do Senhor. E quando ele tomou o trono, Deus pergunta para ele o que você quer, e ele diz, Senhor, eu quero sabedoria, porque o teu povo, e etc. E Deus diz para ele, porque tu pediste isso e não dinheiro e tal. E né? Falou, vou te dar sabedoria, vou te dar isso e aquilo e tal e tal. E aquela coisa toda, irmão, tremendo Salomão. Olha aí, sucedeu no tempo da velhice, que as suas mulheres lhe perverteram o coração. Tá aí, irmãos. Relacionamento com os estranhos, fora da comunhão com Deus. Para seguir, você pode imaginar Salomão seguindo outros deuses? E o seu coração já não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou, olha aí, em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Será que nós estamos percebendo aí o que aconteceu com ele? Pode acontecer conosco. Na verdade, vai acontecer. Qual é a palavra de Deus para nós? Não faça. E eu quero deixar em pouquíssimas palavras, só como afirmação. Vai chegar o dia que eu possa contar este testemunho. Mas no meu caso mesmo, durante muitos anos da minha vida, com certeza como toda mocinha querendo me casar, né? Aparecendo alguma outra situação e Deus dizendo não é. E como eu sofria cada vez, irmãos, como eu sofria, porque, meu Deus, então onde vai ser? Então como vai ser? Como todos, né? Não é, não é, não é. E se tardou, chegou um tempo que eu falei, Senhor, até quando? Eu já estou passada do tempo da normalidade, talvez até da anormalidade. Glória a Jesus, aleluia, mas no tempo certo, aleluia, o Senhor trouxe a pessoa certa, aleluia, e me confirmou, e na verdade até quando essa pessoa chegou, eu disse não, Senhor, não pode ser, simplesmente não pode ser, e eu tentei um tempo convencer, né, o coraçãozinho já estava meio caído assim, mas eu dizia não, humanamente eu dizia não é, não pode, não dá, não é, Senhor, até que Deus me deu uma palavra muito clara, aleluia, e quando eu fiz prova de Deus, aleluia, Deus confirmou todas as coisas e nós entramos num casamento que, pela graça de Deus, 10 anos de muita alegria e bênção na presença do Senhor. Então, vale a pena ser fiel. Amém? Terminamos aqui o terceiro subtópico, vamos para o tópico 2, lá no final da página 21. Otniel, primeiro juízo, o clamor do povo. Diante da opressão do inimigo, eu pulei de ler alguma coisa, mas porque eu já expliquei o que era central deste tópico, tá? Então vamos continuar a leitura aqui embaixo. Restou ao povo clamar ao Senhor. Clamor é um pedido de socorro em momento de grande aflição e necessidade. Isso é muito interessante. Clamar. Clamar é uma palavra muito importante, é uma palavra bíblica e que nós devemos nos lembrar dela em tempo oportuno. E o clamor é isso. Clamar não é só pedir, não é só orar, não é só colocar a sua causa. Clamar é como ele diz aqui, é um pedido de socorro. Você não consegue nem clamar em voz baixa, mesmo que seja a voz da sua alma, ela é uma voz alta, né? É um clamor por causa da grande aflição e necessidade. Quando tudo parece perdido, alçar a voz, tá vendo aí, pedindo ajuda, essa é a natureza da palavra clamor. Divina é a melhor saída. Se tem algo que podemos aprender com Israel neste momento, e passamos para a página 22, né? É a sua disposição em recorrer ao Senhor, expressando contrição. O coração de Deus é tocado quando há arrependimento, e somente por meio de arrependimento há restauração e avivamento. É muito importante essa palavra aí, arrependimento. Então nós aprendemos duas palavras-chave aí, clamor e arrependimento. Clamor, alto, necessitado, contrito. Arrependimento, saber que o que eu fiz era errado e agora eu não quero mais viver neste caminho. Eu entendi, por fim, no melhor sentido, né? E estou arrependido. Sei que fiz errado e agora eu quero a saída, mas eu quero sair sem o meu pecado junto comigo. Eu quero me arrepender. Seguindo aqui a leitura até o fim, por isso, ouvindo o gemido do povo, Deus levantou um libertador chamado Otniel, o primeiro juiz. Quando o povo precisa de libertação, quem provê o libertador é Deus. Isso é uma sombra da graça que se revelará plenamente em Cristo, o Salvador do mundo. Do meio do seu povo, Deus levanta líderes para cumprir o seu propósito e realizar missões específicas.
Moisés e Josué estavam mortos, mas Deus continuaria a conduzir e a livrar a nação escolhida. Também aprendemos que sempre há um remanescente fiel. Israel tinha pecado, mas Deus encontrou alguém que pudesse usar. E sobre este tópico, eu vou ler aí o meu comentário. A opressão leva o homem a se lembrar de Deus, a clamar a Deus. Então esse é o primeiro aprendizado. A opressão, os problemas que Deus permite, as dificuldades da nossa vida, o preço do nosso pecado, inclusive. Toda opressão nos dá uma oportunidade, nos faz lembrar de Deus, de alguém, do nosso Deus, que talvez nós deixamos o caminho perfeitamente, mas que é quem pode nos salvar. Então há uma oportunidade de clamar. Segunda coisa que nós colocamos aí, e quando há arrependimento, Deus pode restaurar e tornar a abençoar. Então Deus pode, Deus quer, todas as duas são sim. Deus pode? Claro que sim. Deus quer? Também é verdade sim. Deus sempre quer o nosso bem. Deus nos ama. Mas, se houver arrependimento, Deus pode. Por que Deus não poderia? Porque Ele estabeleceu que fosse assim. Amém? Deus não passa por cima de nós. E o arrependimento é a nossa abertura a dizer, Senhor, eu quero o teu caminho de volta. Porque nós é que saímos dele, nós é que pecamos. O pecado fomos nós que nos separamos de Deus, nós pecamos. Então agora cabe-nos a nós nos arrependermos. Se não for assim, não seria justiça de Deus. Porque Ele nos dá liberdade em todo o tempo. Então o arrependimento é a prova em liberdade de que nós queremos ao Senhor. E ao fazermos isso, então agora Deus pode agir. Faz sentido? Muito, parece simples, mas é extremamente profundo. E você, professor, se entendeu, se precisar voltar, rebobina, porque essa palavra é simples, irmão, mas é importantíssima para nós. Um abençoado que eu estou sentindo a graça de Deus aqui em entendê-la. E terminando aí o tópico, Deus tem sempre um remanescente fiel. Deus busca alguém para usar. No nosso meio, você pode olhar, não com seus olhos físicos, para a sala de aula, e eu estou falando agora no contexto que você vai ensinar na sua aula, né? Se você estiver usando essas palavras minhas. Pedir um ao outro dos irmãos a olhar, mas sem olhar com os olhos. Olha na sua cabeça, sabe que está os irmãos aí. Dentre nós, há um remanescente fiel. Quisera que fôssemos todos nós nessa sala de aula. Aqui que estou só eu e você, ou eu, você e alguém que está ao seu lado aí. Talvez um esposo, uma esposa, um filho, uma filha, né? Entre nós, quisera entendermos que nós somos parte desse remanescente. E eu penso que sim. Eu penso que sim. Aleluia. Eu sei que sim. Glória a Deus. Que está pelo menos lutando para ser fiel. Perfeitos? Não. Mas lutando estamos, pela graça de Deus. Então Deus guarda pessoas sedentas. Pessoas que desejam dele, que querem permanecer fiéis a ele. E Deus tem guardado a você, Deus tem guardado a minha vida. Uma irmã, na semana passada, se não me engano, escreveu sobre os seus desafios. É uma aluna, por acaso. E comentou aqui em assistir uma aula nossa, como jovens, a realidade dela na sala de aula, a realidade dela que ela vive. E ela falou aquilo que ela sentia desejo. Eu disse, minha irmã, as suas palavras mostram claramente que Deus quer, aleluia, guardar você deste meio. Deus quer... Deus entende que você quer, porque Deus não passa por cima do nosso querer. Chega a um ponto muito importante. Deus quer, Ele sempre quer, Ele quer para todo mundo. Mas Ele sabe que você também quer. E Ele está te aguardando, Ele está te ajudando. Eu digo, pode buscar, minha irmã. Pode ir atrás do batismo no Espírito Santo. Pode ir atrás, vá atrás, inclusive, do grupo dos velhos, se é o que é necessário. Porque eu fui, irmãos, eu jovenzinha, adolescente, irmão, no tempo que o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. E eu falei, Senhor, aonde? Eu orava na minha casa e eu comecei a ir à reunião, que era do ciclo de oração. Né? E aí tinha ido lá tal do monte para orar, e lá estava buscando ao Senhor, aleluia, porque foi um tempo que o Espírito Santo usou, e perto de mim só existiam pessoas, a maioria deles idosas, ou adultos maduros, ou até alguns idosos, eram poucos que estavam ali, mas pela graça de Deus o Senhor me levou, e foi um dos momentos, não é, de aperfeiçoamento, de chamado de Deus para a minha vida. Então eu digo, pode ir atrás da voz do Espírito Santo, pode acreditar nesta voz, não importa quem esteja ao teu lado, não importa quem venha com você, aleluia, siga a voz, porque Ele está te guardando, você é um destes remanescentes. E Deus sempre busca alguém que Ele possa usar. Então este é o aprendizado aí deste tópico. Seguinte,
É o segundo, a liderança de Otniel. Otniel era filho de Kenaz, irmão de Caleb, portanto, ele tinha em sua família alguém em quem se inspirar e seguir o seu exemplo. Juntamente com Josué, Caleb foi um dos espias que tiveram coragem de enfrentar os habitantes de Canaã para tomar posse da terra. Otniel também foi um exemplo de bravura, como indica o seu significado, o seu nome, leão ou força de Deus. Tudo isso eu estou passando rápido, porque, para ser sincero, para mim isso não é o foco da lição. Geralmente, inclusive, eu não leio toda a lição na minha sala de aula, eu seleciono o que ler, mas para efeito de que você acompanhe comigo aqui, nós estamos lendo toda a lição. Foi em razão de sua coragem que este guerreiro conquistou Debir e obteve o direito de casar-se com Axa, filha de Caleb. Percebe-se que Otniel foi líder antes de ter um cargo. Antes de ser designado como juiz em Israel, ele já vinha exercitando sua liderança no meio do povo. Isso mostra que, independentemente da posição ou do cargo que alguém ocupa, é possível liderar. Afinal, líderes influenciam, inspiram, guiam e apoiam outras pessoas. Antes de ser rei, Davi foi líder no aprisco. Antes de ser governador, José foi líder na prisão. Antes de ocupar um alto cargo na Babilônia, Daniel foi líder entre seus amigos. Na perspectiva bíblica, a liderança começa com um serviço humilde. O verdadeiro líder não busca reconhecimento pessoal, mas deseja edificar e guiar outras pessoas para o cumprimento dos propósitos de Deus. Então, em tudo isso que eu quero colocar aí da liderança de Otniel o homem de Deus deseja cumprir os propósitos de Deus, edificar o povo de Deus e vê-los restaurados. Então, o sinal de um homem de Deus, de alguém que Deus está guardando, levantando, ajudando para se formar, para se tornar alguém a ser usado por ele. E no contexto que nós estamos, do Novo Testamento, há muitas oportunidades de serem usadas por Deus. Se você é professor, você está sendo. Eu, porque estou aqui compartilhando, estou sendo usada por Deus. Então, neste propósito, para alguém dizer, olha, este é um homem de Deus, esta é uma serva de Deus, a característica que nós aprendemos deste subtópico é que o desejo dele ou dela é cumprir o desejo de Deus. E eu sei que eu não posso me retardar, mas eu gostaria de esclarecer, por exemplo, dentro de mim, para que nós entendamos isso aí. Algumas vezes eu sou tentada com alguns desejos especiais. Por exemplo, em estando no YouTube, eu digo assim, olha, se mais pessoas... Eu sei por fato, todo mundo fala e eu sei que é um fato. Quanto mais pessoas derem o like, quanto mais pessoas inscreverem, participarem, escreverem mensagem, mais o YouTube, porque é o que o algoritmo vê, é participação, né? Então, vai apresentar para mais pessoas. Quanto mais verem, etc., essa coisa assim. Então, parte de mim diz, olha, se posicione, faça as coisas para que isto aconteça. No entanto, quando eu começo a pensar nisso, Deus me proíbe, o Espírito Santo de Deus. Este não é o propósito para mim. O propósito de Deus para mim não é convencer, não é agradar mais alguém. Eu tenho a clara evidência que quem vem para este canal e fica, encontrou algo aqui, que foi o que Deus tem me dado e tem me permitido compartilhar. É dele. Aleluia. A Bíblia diz, de graça dá e o que de graça recebeste. E o que você toma, no melhor sentido, é uma colocação gráfica, come e bebe aqui, enche a sua alma, te ajuda, num certo sentido, na didática, mas mais do que isso, tem uma virtude, tem algo que você volta por causa disso. E este é o propósito de Deus para mim. Pode ser que para outro não, seja alcançar mais em número, mas para mim não é. Então, algumas vezes eu sou tentada com os meus propósitos. Eu acho lógica nas atuações. Mas quando eu coloco esse propósito diante de Deus, o Espírito de Deus diz, não, o teu propósito é esse. Então, eu tenho que estar vigiando, tá vendo aí? Então, o líder, vamos voltar lá ao que nós escrevemos. Eu dei somente um exemplo prático aí. O homem de Deus, a serva de Deus, deseja cumprir o coração dele, dela, mantém-se, não só deseja, mas se vigia para cumprir os propósitos de Deus. Para que mais? Para edificar o povo de Deus. Então, o importante não é você estar aqui, é você estar aqui e ser edificado. E sair pronto em nome de Jesus, ou pelo menos um pouco mais capacitado, ou de alguma maneira melhor, para ser usado para edificar alguém.
E também, como no caso aqui do assunto de Otiniel, ver restaurado. Havia uma crise espiritual. E Deus queria restaurar. E o homem de Deus, a mulher de Deus, deseja. É o que faz ele e ela preocupar à noite. É o que faz ele e ela buscar fazer este trabalho que nós fazemos melhor. É o que faz você se preocupar e clamar a Deus: Senhor, me usa na escola dominical, Senhor. Por quê? Porque eu estou vendo os rostos, as feições, eu estou sabendo da vida de um ou outro. Eles precisam ser restaurados. Usa-me, Senhor. Amém? E o Senhor, o Espírito de Deus, que é aquele que trabalha nos nossos corações, ele vai trabalhar. Mas este é o desejo daquele que é uma liderança, né, de Deus. Terceiro tópico, subtópico na página 22 ainda, casamento e princípios. Diferentemente dos israelitas, que desobedeceram ao Senhor ao se casarem com mulheres cananeias, Otiniel demonstrou virtude ao unir-se a uma jovem do seu próprio povo. Eu não vou ler até o final, você leia, né, que se quiser com a classe, mas aqui já chega no meu ponto que eu quero compartilhar com você. O tempo está passando e eu sei que o terceiro tópico eu quero gastar mais um tempo especial com você. Então, meu terceiro subtópico aí do casamentos e princípios, veja aí. Ele se casou com alguém do seu povo. Então, Otiniel foi um líder preparado por Deus, nós já falamos disso no tópico passado, né? E agora, o foco deste subtópico aí é que ele se casou com alguém do povo dele. E agora nós vamos ler o texto segundo aos Coríntios, que eu prometi, né? Então, vamos lá, olha. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Então, veja, os infiéis aqui, como nós aprendemos antes já nesta lição, não é questão étnica, e agora usando a palavra infiéis, é diferente de usar cananeus, de usar, né, outras palavras que descrevem uma etnia, ok? Mas aqui diz os infiéis. Quem são os infiéis? São aqueles que não estão na luz. São aqueles que não temem a Deus. E no mundo, eles são os que formam o mundo. Eles são os que estão por toda parte no mundo. Mas, infelizmente, há alguns infiéis na igreja. Há alguma desigualdade. E esta pedra de toque, eu vou voltar ao mesmo lugar. É o Espírito Santo quem vai te dar. Então, você nasceu de novo, você já tem o Espírito Santo. Mas eu te aconselho, e a gente vai no terceiro tópico falar mais sobre isso, a buscar o revestimento. Aleluia. Porque é neste lugar, nesta sala mais interior com ele, que você vai aprender e receber presentes espirituais. Veja que o assunto é espiritual. E nós estamos formando uma geração de cristãos superficiais. E Deus nos chama para aquilo que ele tem plenamente para nós. Então, o texto terminando aí, não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Pode estar junto? Pode se casar? Não. Que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Esse é o ápice de um exemplo bíblico, né? Onde quando Deus usa essas palavras para mostrar aquilo que não se combina de jeito nenhum, que não pode nem de nenhuma maneira estar junto. Não há. Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então veja que as colocações, porque quando a gente fala do fiel com o infiel, de alguém que é assim, com alguém que tem uma preferência, a gente coloca assim, não, porque preferência, porque ainda não chegou ao entendimento, ou porque ainda não fez a decisão, né? Mas Paulo está esclarecendo espiritualmente. Não, meu amigo, não é questão de ainda, não põe as desculpas. Quando a gente começa a colocar desculpa, é porque o Espírito Santo já está convencendo, está errado. E a Bíblia aqui não nos deixa passar. É justiça e injustiça. É Cristo e Belial. É luz e as trevas. É a mesma coisa. É fiel e infiel. Pronto. Tá aí. Qualquer dessas aí é tudo igual. É julgo o quê? Desigual. E que consenso tem o templo de Deus? Olha aí. Com os ídolos. Porque vós, servos de Deus, crentes, santos, sois o templo de Deus, do Deus vivente. Como ele disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Porque, pelo que, aí a resposta de Deus, então, diz Paulo, então sai do meio deles. Sai do meio deste grupo. Aparta-te dos tais, pois, assim diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. E eu vos receberei. E eu serei para vós pai, vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vou contar um testemunho rápido, mas que eu gostaria de enfatizar para você da minha vida. Eu saí da minha igreja do Brasil, vim para uma igreja de imigrante, uma igreja pequena,
E primeiro me aloquei junto com um grupo, né, de jovens e etc, etc. E Deus foi começando a trabalhar fortemente na minha vida. Deus me trouxe para este lugar por um propósito. Aleluia. E Deus começou desde cedo. Já estava trabalhando comigo no Brasil fortemente, como eu já dei testemunho aqui, daquele período, né? E Deus continuou trabalhando fortemente comigo. Mas eu sozinha, no fim da adolescência, começo da juventude, e etc. E houve um certo tempo, eu percebi algumas diferenças, mas enfim, na verdade, já tinham até mais conhecimento do que eu, estando debaixo deste ministério, deste pastorado que nós recebemos, né, tivemos parte dele, ou seja, da igreja que eu vim a estar aqui. Então, toda essa dinâmica acontecendo dentro de mim, até que depois de alguns meses, sentindo já algumas coisas assim com relação ao grupo que eu estava, o Espírito Santo claramente falou ao meu coração: sai, sai. E eu fiquei muito triste quando eu senti aquilo, porque é forte. Eu falei, eu vou ficar sozinha. Mas eu me lembro quando eu cheguei no culto, naquele dia, que eu senti de sentar do outro lado. Eu sentava perto de duas coleguinhas, de um lado da igreja, e naquele dia eu me sentei do outro lado. E eu não me esqueço que um tempo depois, quando o pastor me chamou à parte, o líder dos jovens pediu uma oportunidade para dar uma oportunidade a mim de palavra. E o pastor, mais na frente na história, estou tentando colocar as coisas juntos, mas me chegou ao conhecimento e ele falou comigo: minha filha, no dia que eu vi, você sentou na igreja, você se sentou do outro lado, Deus me fez ver que Deus tinha algo na sua vida, que você era, como eu disse aqui para nós nesse dia, alguém que decidiu ser fiel, alguém que seria um destes remanescentes. Então, para ele, como pastor, sentado no púlpito que viu aquilo ali, a gente pensa que tá só nós e Deus. Mas Deus o fez ver e tomar atenção. E Deus o fez entender. E naquela hora, para ele disse, foi a confirmação de Deus. E ali, então, ele começou a dar mais oportunidades e etc., trabalhar, entendendo que Deus tinha algo na minha vida. Eu só quero contar um testemunho para nós entendermos isto, em nome de Jesus. Porque algumas vezes o Espírito Santo vai nos dizer, e são momentos, são lugares difíceis de nós vivermos. Mas é assim mesmo que ele diz: sai do meio deles. Sai. Né? E dentro, para nós, o mais difícil é que às vezes são grupos de pessoas dentro da igreja. Mas que nós possamos ter um entendimento espiritual, ter a coragem e sermos obedientes a Deus, em nome de Jesus, porque Ele será conosco. E este é o meu testemunho. Pela graça de Deus, até aqui o Senhor tem sido com a minha vida. Capacitados pelo Espírito do Senhor, página 22, lá embaixo, o Espírito do Senhor. Deus não somente levantou Otiniel, como também lhe revestiu com seu Espírito. E este é o foco central aqui do nosso terceiro tópico. Isso indica que ele foi capacitado sobrenaturalmente para liderar e realizar a obra de Deus. Essa é uma característica de outros juízes de Israel, mostrando a forma de atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, no sentido de habitar episodicamente nos servos para missões específicas. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo descia, atuava sobre alguém e voltava. E ele foi agora no Novo Testamento derramado, né? Ele veio para ficar, foi a promessa de Jesus e aconteceu desde o dia de Pentecostes. Então essa é a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. É este aspecto que os juízes foram líderes carismáticos, isto é, capacitados e dirigidos pelo poder de Deus para cumprir os seus desígnios. Então essa palavra carismático ou usado pelo Espírito, sim, mas desta forma que o Espírito atuava no Antigo Testamento. Nós já dizemos: desce, atua, volta. Desce, atua, volta, tá? Essa capacitação resultava em uma experiência direta com o Espírito de Deus que concedia unção e força sobrenatural para agir. E nós sobre isso colocamos aí: a vitória só foi possível por ele ter sido capacitado pelo Espírito de Deus. Então, simples frase, mas poderosa e importante. Se nós queremos ser usados por Deus, a capacitação não vem de outro lugar. Nós podemos nos preparar com outras coisas. Nós podemos estudar teologia. Nós podemos estudar uma língua aonde nós entendemos que vamos ser missionários um dia. Nós podemos estudar outras ciências, mas a capacitação para a obra de Deus vem do Espírito de Deus. Seguinte subtópico 2, a capacitação do Espírito hoje. A ação do Espírito na vida do juiz pronunciava o grande trabalho do Espírito Santo na vida do Messias e nos últimos dias. Na atual era da igreja, o Espírito de Deus habita permanentemente todo crente regenerado. Veja aí, então ele veio para ficar e inclusive habita em cada crente. Nasceu de novo,
é salvo, nasceu de novo, o Espírito de Deus habita em nós. E os textos bíblicos estão aí para confirmarem. Mas também, a partir do Pentecostes, em Atos 2, o Espírito foi derramado sobre os discípulos de Jesus para testemunhar com poder e ousadia. O batismo no Espírito Santo é uma experiência posterior. Que isso? Depois. Posterior significa que vem depois. E distinta. Que isso? Separada, diferente da regeneração. O que é regeneração? Aceitar Jesus, nascer de novo. Tá? Então, se aceita Jesus, é uma experiência com o Espírito Santo, ele vem habitar em você. Batizado no Espírito Santo é outra experiência que vem depois, revestimento de poder. O batismo no Espírito Santo é posterior da regeneração, por meio do qual, espero que você me achou aí onde eu voltei, por meio da qual o crente é revestido de poder para pregar a palavra de Deus ao mundo. Na atual dispensação, o Senhor também concede dons ministeriais e espirituais para a edificação da igreja, inclusive para o exercício da liderança. Nós vamos, inclusive, terminar aqui o terceiro tópico. Nós não vamos comentar sobre esse, mas eu vou ficar sobre este segundo subtópico, que é capacitação do Espírito hoje. A capacitação do Espírito Santo hoje. Essa explicação vai estar em duas partes. Olha aí, o Espírito nos capacita em duas frentes. A primeira frente é através da regeneração. Por isso nós dissemos, como diz o pastor aqui, são duas obras, são dois eventos. O primeiro é a regeneração, é o nascer de novo, é aceitar Jesus, é ser salvo. É nesse que eu vou frisar primeiro, tá? Então nós vamos ler 3 textos aí, de João 16, tá vendo aí? Deixa eu acertar aqui, João 16, João 14 e Romanos 8. Veja, João 16 e 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar o que há de vir. Veja, através da regeneração, lá em cima, de novo, aqui deixa eu ver se eu acerto aqui, né? Na parte de cima, veja o tópico. Através da regeneração, nós recebemos a proteção espiritual. A obra dele é que ele nos protege espiritualmente. Veja aí no versículo de novo. Quando ele vier, ele nos guiará em toda a verdade. Presta atenção. Um dos maiores problemas espirituais é o engano. Nós chegamos perto de alguém e este alguém pode nos enganar, como disse, tem um texto de Paulo que diz, a aparência é anjo de luz, mas por dentro são lobos devoradores. Pronto. Então o Espírito de Deus, ele nos vai guiar em toda a verdade. É ele, nós explicamos aqui durante a classe, demos testemunho, demos exemplo. Você quer saber se é de Deus ou não é? Se a virtude é de Deus ou não é? Se é luz ou é trevas? Se está fiel ou se é infiel? É o Espírito que vai te dizer. Pronto. Algumas coisas a gente vê claro na Bíblia. Pronto, está praticando idolatria, você já sabe. É templo de ídolo, não é templo de Deus. Mas há coisas que você não vê. Quem é que vai nos proteger espiritualmente? É o Espírito Santo. E para isso não precisa ser batizado no Espírito Santo. Da regeneração ele vem habitar em nós. E é parte da obra do Espírito isso, nos guiar em toda a verdade. Vamos à segunda, ele nos consola. Disse Jesus, e eu rogarei ao Pai, e eles vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Irmão, companhia é consolo. E principalmente uma companhia boa, maravilhosa, como é do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu não tinha ninguém, eu acabei de dar um exemplo da minha vida, e agora se tornou-se ainda mais válido. Quando eu fiquei sozinha no outro lado da igreja, glória a Jesus, o Espírito Santo estava comigo, aleluia. Então eu não estava de tudo sozinho. Claro que humanamente a gente ressente, mas eu ia sozinha. Eu vivi outras experiências na minha vida que eu tive que sair, que eu tive que deixar, que eu tive que romper, sozinha. Mas o Espírito Santo foi o consolador. Por quê? Porque ele sempre esteve comigo. E hoje eu olho para minha filha. Minha filha tem 9 anos de idade. Eu digo para ela, minha filha, este foi o Deus que esteve com a sua mamãe. Às vezes eu conto um exemplo, um testemunho ou outro. Ele nunca me deixou. É a preciosidade que a mamãe pode deixar para você. Receba, fique, tenha amizade com ele. Porque se um dia a mamãe não estiver com você, não é por qualquer razão, ele vai estar com você. E essa é a realidade. Ele é o consolador. E terceiro, ele intercede. E da mesma maneira, diz o texto aí de Romanos 8:26, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Lembra daquilo que nós explicamos? Nós não entendemos das coisas espirituais.
Até do material a gente pensa que é assim, a gente pode errar e a gente erra muito. Muito menos a coisas espirituais. Então este Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não entendemos, nós não sabemos o que pedir como convém, mas este Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então está aí para nós, né? A atuação do Espírito, nós vamos estudar a atuação do Espírito hoje. Ela é bifurcada em duas frentes. A primeira nós estudamos. É a frente que vem junto com a regeneração, que ele protege espiritualmente, ele consola e ele intercede. Mas a segunda frente vem através do batismo no Espírito Santo. Ele é lá em cima. Através do batismo no Espírito Santo, ele nos dá poder para evangelizar. Alguém pode evangelizar sem ser batizado? Claro que pode. Não só pode, como deve. Mas a instrução de Jesus, o projeto do Pai, Jesus disse, eu vou enviar aquilo que o Pai prometeu. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Ou seja, o projeto do Pai foi que Jesus viesse e tornasse o sacrifício, ele se tornou, entregou o sangue, ele ressuscitou, ele agora deu pela graça como o preço da salvação, e agora vocês têm uma mensagem a pregar, que pela fé nesta mensagem as pessoas encontrarão a salvação, mas antes de pregar, vá a Jerusalém e fique lá até que você receba o poder do alto. Por quê? Para ser testemunha. Atos 1:8. Nós vamos ler aí, inclusive. Aí embaixo, olha lá. Mas recebereis, é Jesus falando com os discípulos, a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, para ser missionário, para evangelizar, receba. E no 24:49 de Lucas, ele diz aquelas palavras que eu acabei de dizer. Vai lá e fica até que. Então, pode pregar o evangelho, pode se compartilhar antes de ser batizado? Pode. Mas o projeto de Deus Pai, cumprido e enviado por Jesus Cristo, é que nós tenhamos o revestimento de poder para termos poder para a evangelização. Amém? Nós podemos compartilhar, nós podemos testemunhar, mas o projeto é o querer de Deus. E há um porquê, irmãos. Então, se você é como essa jovem que comunicou comigo numa aula passada e disse, irmã, Deus tem me feito sentir o desejo, é isso mesmo, é o querer dele comprovado pela revelação, aleluia. Vamos ao próximo. Não só poder para evangelizar, mas poder para ter uma vida de autoridade espiritual e vitórias espirituais. Eu vou dar 3 exemplos de diferentes áreas de atuação destas vitórias espirituais. A primeira está em Atos 13, que a gente até leu recentemente, do 9 até o 12. Olha lá, todavia Saulo, que também se chama Paulo, aliás, lemos isso na classe dos adultos, vocês dos jovens não. Mas olha aí, este texto é muito interessante. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, ele já era batizado. E agora, quando diz isso, irmãos, é que são momentos, a pessoa já é batizada, tem a graça de Deus na sua vida, mas há momentos que o Espírito Santo nos enche, nos dá discernimento naquela hora, nos enche de autoridade, é algo extraordinário. Só quem tem essa experiência entende o que a Bíblia está falando. Então veja, é o Espírito que explica as coisas que são do Espírito. E nós todos somos chamados para viver essa realidade. Então Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor, eis aí agora contra ti a mão do Senhor e ficarás cego sem ver o pôr do sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Paulo estava pregando o evangelho para o procônsul, que foi quem convidou ele para falar de Jesus para ele. Ele estava falando, um tal do Elimas, atribulando, irmão, no caminho. E aí Paulo naquela hora sentiu. Cheio do Espírito Santo, sentiu a autoridade e sentiu a direção de Deus. E qual foi? Aqui foi guiado a uma manifestação extraordinária, sinais e maravilhas. E algo até, honestamente, esquisito e muito forte, de mandar o homem ficar cego. E o homem ficou, era de Deus. Paulo não inventou, Paulo não queria ficar mandando ninguém ficar cego por aí, irmãos. Nenhum de nós tem essas ideias, irmãos. Mas o Espírito Santo disse, o Espírito Santo encheu, o Espírito Santo deu autoridade, mas quem decide, escute isso por favor, que é muito importante, quem decide obedecer e fazer, abrir a boca, porque aqui na terra quem abre a boca é a gente, aleluia. Deus pode dar a unção, mas quem abre a boca somos nós, quem obedece sobre nós. E Paulo fez.
E o homem ficou cego. Mas qual o resultado? Por que Deus fez isso? Para mostrar que Paulo era grande herói? Não, aleluia. Deus conhecia. O assunto de Deus era o coração de Sérgio Paulo. O assunto de Deus é salvação e nada mais. Era o que o Sérgio Paulo precisava. Paulo não sabia. Elimas não sabia, mas Deus sabia. Quando o homenzinho viu, ele não foi adorar a Paulo. A Bíblia diz que a gente acabou de ler. Na mesma hora que ele viu aquele poder manifestado, ele creu na doutrina do Senhor. Ou seja, o ensino que Paulo estava dando, para ele falou assim, agora é verdade, porque eu vejo o poder de Deus. Este é o primeiro versículo. Estamos falando de autoridade espiritual e vitórias espirituais que nós recebemos através do batismo com o Espírito Santo. Aqui sim. Essa porta, esse lugar que nós estamos aqui falando agora, não é a bênção, é ter o Espírito Santo habitando em nós. Nós já falamos dessas bênçãos. Consolo, guia na verdade, não é? Proteção espiritual, aquilo que a gente já falou. Já passamos por aí. Agora vamos falar dessa outra realidade que eles são revestidos pelo poder. Atos 16, 6-10 diz, e passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos. Olha aí que interessante. Paulo e os demais missionários foram, olha a palavra, impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Betínia, ou seja, de uma cidade para outra, ou região para outra. Mas veja aí, o que diz? O Espírito de Jesus não permitiu. Então o missionário está querendo para um lado e o Espírito Santo dizia, não é ali. Quis ir para o outro, o Espírito Santo diz, não vá. Tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e ele rogava, passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia. Concluindo o quê? Concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então, a segunda manifestação aí dessa autoridade e vitória espiritual é a direção espiritual, irmão. O missionário, o crente, tem o seu entendimento. E a maioria das vezes, veja que essa história de Paulo não é repetida. Muitas vezes ele decidiu na presença do Senhor e Deus permitiu. Ele fez o projeto da viagem, foi lógico, e Deus disse, é isso mesmo, não tem problema. Então nós podemos usar a nossa lógica, nós podemos caminhar, mas na hora que não for, aleluia, quem tem o relacionamento com o Espírito Santo, quem é revestido, vai saber, porque ele diz não. E olha, irmão, quando o Espírito diz não, aleluia, a gente sabe que é não, glória a Deus. Um certo tempo, agora recentemente, nós estamos num tempo como família de transição. Nós nos mudamos há 2 anos atrás do sul da Flórida para o norte da Flórida e entendemos de Deus que Deus está continuando. Nós vamos ainda ter alguma transição na nossa vida familiar, né? Mas eu me lembro de na Páscoa deste ano, nós fomos visitar um lugar que a igreja que nós fomos é uma igreja extremamente abençoada, muito abençoada mesmo, e eu queria, né, que fosse a vontade de Deus eu ficar lá. Até cheguei a olhar a escola para as crianças e etc, etc. Mas, irmão, não senti. Deus, não senti. Eu olhava para uma coisa e não senti. Por mais que eu amei, por mais que tinha tanta coisa boa, principalmente espiritual na igreja, e eu cheguei a fazer plano na minha cabeça, porque te fazia assim, de repente a gente podia ser isso ou fazer aquilo. E, irmãos, e olha, lá foi a professora Manuela viajando para lá e para cá, né, porque eu sou sonhadora. Enfim, mas o Espírito Santo não. E depois do tempo passando, até que chegou uma hora que eu fui conversar com a professora Vânia e disse, olha, vou ser sincera com você. Por mais que pareça tudo bonito, a grama lá tá verde que não é mais. Mas eu não posso dizer para você que é de Deus. Na verdade, eu sei que não é de Deus. Então, esta é a realidade que nós aprendemos, né, quando convivemos. E o terceiro texto, ou terceira maneira dessa vitória espiritual e autoridade espiritual, está no texto de Atos 20, 22, 23, diz, e agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer, senão que o Espírito de cidade em cidade me revela, dizendo que esperam prisões e tribulações. Então veja que o Espírito Santo, inclusive, mostrou a Paulo, fez Paulo entender que ele passaria por tribulações. E isso é muito importante a gente entender, irmãos. Porque o Espírito fala o que é verdade, o que é o propósito de Deus, e ele tinha que passar. Então, quando os irmãos, escute isso, por favor, que talvez não esteja fresco na nossa memória o livro de Atos e a história dali. Mas quando Paulo se despede dos irmãos, depois da sua última viagem missionária,
na despedida, os irmãos choram e pedem, não vai, Paulo. Até um profeta, o Ágabo, apareceu lá e mostrou, fez tudo, mostrando que ele seria preso e etc. Então os irmãos rogaram para ele, Paulo, não vai, pelo amor de Deus, e etc. E ele diz, irmãos, não me tristeçam, não me tragam tristeza, o Espírito Santo já me falou, este é o querer de Deus, há um propósito a ser cumprido em tudo isso. E é o Espírito Santo que fala, que revela e que nos consola e nos dá essa segurança. Então o crente que vive neste lugar, ele vai para a tribulação, aleluia. Ele entende o Espírito Santo, olha, vai passar por um tempo na sua vida que, como eu estou agora, em parte, extremamente abençoada, comparado com outros tempos de grande dificuldade, mas uma fase de transição que também não é o ideal, que a gente, né, gostaria de ter uma coisa mais segura e etc. Mas o Espírito Santo está conosco, confirmando, né, todos os nossos passos. Então, o seguinte aqui, deixa eu compartilhar com você lá em cima, olha, através do batismo no Espírito Santo, está para cá, né, na sua tela. Através do batismo no Espírito Santo, poder para evangelizar, poder para uma vida de autoridade espiritual e vitórias, e o terceiro aí, um acesso ao dom do Espírito. Então, os dons do Espírito se tornam acessíveis para aqueles que são revestidos de poder. Se nós não somos batizados no Espírito Santo, nós não temos acesso ao dom do Espírito Santo, aos dons, um ou mais que o Senhor conceda. Ou nenhum, alguns são batizados, se falam em línguas, tem já variedade de línguas, né? Mas enfim, um ou mais dons são aos que são batizados no Espírito Santo. E aí está o texto, né? Acerca dos dons espirituais não quero, irmãos, que sejais ignorantes, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito dá a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro dom de curar, a outro operações de maravilha, a outro profecia, a outro dom de discernir os espíritos, a outro variedade de línguas. Estão aí todos, né? Os dons espirituais, interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo a cada um como quer. Então, os dons espirituais também, eu não vou me tardar aqui, mas são algo acessáveis ou acessíveis, como Ele quer. Nós pedimos, amém? Nós dizemos, eu quero ser usado, Senhor. Né? E Deus, conforme a necessidade, conforme a utilidade, então Ele, depois que nós somos batizados no Espírito Santo, então Ele pode abrir uma porta de um dom para nós. Para quê? Para a edificação da igreja. O dom não é para proveito pessoal. O dom espiritual é para a edificação da igreja. E por último aí, desejo de estar na batalha no reino de Deus. Fervor e ousadia. Então, quem é batizado no Espírito Santo? Eu estou falando agora dessa segunda vertente. Um é regenerado, todos têm, e a outra é o batizado. Todos deveriam ter, porque é o projeto do Pai. E foi enviado pelo Filho. E o Espírito está aqui, agora é só pedir, é só esperar, é só buscar. Amém? E por quê? Ter, nós já explicamos várias delas, e a última que eu vou deixar aí para você é porque quem tem desejo de estar na batalha, irmão. É como um soldado que nasceu para ser soldado, no melhor sentido. Então a gente nasceu de novo, né? Nasceu de novo, fica lá feito pintinho feliz, alimentando, não sei o que. Agora, quem é batizado no Espírito Santo, que o fogo desce, irmão, você não quer só ficar alimentando, você quer alimentar para brigar, para guerrear, para batalhar, para lutar, para ser ousado. Aleluia! Glória a Deus! Esta é a realidade do batismo do Espírito Santo. Para ter fervor. O crente pode estar do Espírito Santo, irmão. Você vai dizer, a irmã é diferente. Às vezes é emotiva. Tem gente que me lê como emotiva, outros que lê que é a maneira de ser. Tem de todas as coisas juntos. A emoção nem tanto. As lágrimas geralmente são da graça de Deus no nosso coração. A maneira de falar tem um pouco do meu jeito de ser. Mas muitas coisas espirituais que você sente lá dentro do teu espírito, você sente uma alegria, dá vontade de você aí me escutando e dar glória a Deus. Talvez você seja alguém que nunca deu, mas de repente que te vem aqui, você até segura porque você nunca falou isso. Não segure mais não, em nome de Jesus. Receba, fale, dê glória a Deus, porque este fluir que sai de dentro não sou eu, não é YouTube, não é manipulação de nada, é Ele, é o Espírito de Deus. Aleluia. E lembre-se disso, hein? Ele faz, mas quem fala é a gente. Amém? Vamos lá, continuando aí. Então, esse desejo de estar na batalha, o fervor, a ousadia em determinadas situações, que às vezes a gente diz, meu Deus, como é que eu vou ter coragem? Pronto, o batizado no Espírito Santo tem. E até pede. É o texto que nós vamos terminar essa nossa aula, né? Dos apóstolos aí, depois de ter sido preso, apanhado, depois soltos, e diz, olha, não fale mais neste nome, né? E eles disseram, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, não podemos obedecer mais o homem do que a Deus. Mas aí quando chegaram em casa, depois de livres da prisão, versículo 29 ao 31, e nós vamos terminar com este texto aí.
Eles oraram, agora, pois, ó Senhor, são os discípulos que saíram da prisão, junto com os irmãos que estavam lá na casa. Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos. Então, eles estão ameaçando, mas concede a nós, teus servos, que falemos com ousadia a tua palavra. Irmão, quem pede ousadia, quem tem ousadia, quem pede ousadia, a gente recebe isso pelo poder do Espírito. Lembra que a gente estudou aqui o último tópico? Otiniel e os líderes foram por causa da capacitação do Espírito. É a capacitação do Espírito, não é que a gente seja. Existe o trato humano da ousadia. Mas a maioria de nós não é não, irmãos. Mas o Espírito dá, aleluia. E eles pediram, Senhor. E essa deve ser a nossa oração. Senhor, me dá. Eu não sei como é que é. Eu por dentro estou tremendo, mas me dê ousadia para falar a tua palavra, enquanto tu estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, irmãos, quando nós abrimos, quando nós buscamos o batismo do Espírito Santo, e Deus visita a congregação, e Deus visita a sala da escola dominical, e Deus visita a nossa vida, aleluia, e derrama do poder, a manifestação de Deus acontece, todos são cheios do Espírito Santo de Deus. Mas a última palavra deste texto é onde eu termino. Mas o ser cheio não é só para alegria espiritual, é de alegria espiritual, mas porque eles foram cheios, eles saíram e Deus cumpriu aquilo que eles oraram. Eles foram cheios e continuaram a pregar com ousadia a palavra de Deus. Que Deus, professor, te enche em nome de Jesus. Se já foi batizado, que possa renovar a sua vida em nome de Jesus. Que nós possamos continuar como chamas vivas para continuar com ousadia ensinando a palavra de Deus. E aquele que ainda não foi, busque, porque nós aprendemos muitas razões. Foi conteúdo que não acaba mais, né, irmãos? Por isso que eu disse para vocês, eu vou focar no terceiro e eu acho que eu não foquei o suficiente. Devia ter passado mais rápido nos primeiros. Mas a gente é assim. Humano perfeito não tem ninguém. Eu agradeço a Deus que você chegou até aqui. Se você chegou, né, eu te agradeço pelo seu tempo, pela sua presença e espero que de uma maneira ou outra tenha trazido orientação, firmeza doutrinária e que aquilo que eu não posso fazer, não pude fazer por você, que o Espírito de Deus te capacite, te use em nome de Jesus, porque o reino é dele, a obra é dele e ele que pode nos usar pelo seu Espírito. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.